Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 10 de junho de 2017, nós vamos dar sequência a esses estudos que nós estamos fazendo aí, do livro do Apocalipse no capítulo 17, essa é a quarta parte. Rogério, seja bem-vindo. Rogério Buzzi já está conosco aqui na sala. A irmã Juna Batista também sempre presente aqui conosco. Boa tarde, irmã, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que estão lá, tanto do lado de dentro como do lado de fora, e os irmãos que estão nos ouvindo também, os que vão ouvir essa gravação. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos, como sempre, antes de abrir a palavra, fazer uma oração, nos colocar diante do nosso amado e querido Pai. Em seguida, eu passo para o irmão Rogério dar sequência no estudo. Nós vamos orar, então. Santo Deus, bondoso Pai, meu amado Senhor, por mais esse dia, por mais esse santo sábado do Senhor, esse dia que o Senhor escolheu e o santificou para que nós pudéssemos juntos com o Senhor descansar nele. É um dia que serve de sinal entre nós, o Senhor, até o fim dos tempos, será a nossa marca. Obrigado por isso, meu Pai. Agradeço imensamente por o Senhor nos conceder essa graça imerecida de estarmos juntos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por nos permitir que nos encontrássemos para mais uma vez congregarmos juntos, ouvir das Tuas palavras. Protege e guarde a todos os amados irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, que estão na sala em especial, que o Senhor alcance com socorro, meu Pai, e a Sua misericórdia com a minha irmã Rosa Prato, que passa por lutas, como todos nós, creio que estamos assim também, que o Senhor dá entendimento a ela e sabedoria para saber como lidar com essas questões, meu Pai, que afligem o seu coração. Proteja os nossos parentes, os familiares mais próximos também, os nossos amigos. Perdoamos desde já os nossos inimigos, para que o Senhor também possa nos perdoar. Esse, creio que é o coração de todos nós. Coloca na boca do Teu servo, meu Pai, as mensagens e as direções que o Senhor tem nos mostrado através do Teu servo Rogério, que joga luz sobre tudo que vamos ouvir e ver. O Senhor disse que não seriam todos que teriam ouvindo, entendessem e olhando conseguissem enxergar. Nós temos essa misericórdia, dádiva de profecia, de poder entender tudo isso, meu Pai. Obrigado por isso. Agradecido oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Rogério, com o irmão. Amém. Um bom sábado a todos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito Santo seja com todos. Que os irmãos possam, por um momento, voltar os vossos olhos a uma lição que está no Novo Testamento. Quando Nicodemos chega até Jesus, a palavra de Deus faz questão de dizer que Nicodemos foi à noite para ter uma conversa com Jesus. E por um momento, irmãos, parem para pensar nesta situação. Nicodemos era um homem do Sinédrio, era um dos líderes da igreja da época, e não era um líder qualquer, era uma pessoa muito preparada na Bíblia. Conhecia a Bíblia demais. Era, quem sabe, nos dias de hoje, imaginem aí os pastores mais famosos do Brasil, dos melhores mesmo.
ou dos menos piores, como preferirem, mas alguém que conhecia muito a palavra de Deus, tinha um conhecimento realmente muito profundo. E essa pessoa chega para, perdoe-me a expressão, não falo isso para minimizar o nosso Salvador de maneira nenhuma, mas aos olhos dele, aos olhos de Nicodemos e aos olhos de todos esses pastores, Jesus era um desconhecido. E na melhor das hipóteses, segundo eles, um iletrado, um analfabeto bíblico. E Nicodemos chega diante dele e, tentando conquistar a Jesus nessa corrupção humana, Senhor, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque o que tu fazes, os milagres que você faz, só alguém vindo de Deus. E Jesus crava os olhos em Nicodemos. Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O impacto que esse pastor recebeu. O que eu, um pastor? A minha igreja tem 10 mil membros, a minha igreja tem 20 mil membros, a minha igreja tem 50 mil membros, a minha igreja está no Brasil, fora do Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu sou um pastor, quem você pensa que é? Para me dizer que eu preciso nascer de novo? Eu tenho ensinado as pessoas sobre Cristo. Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, você é um pastor e você não consegue nem enxergar o reino de Deus e não conseguirá entrar no reino de Deus a menos que você mude de atitude. O fato de você alimentar 10 mil, 50 mil, 100 mil membros não quer dizer absolutamente nada. E Nicodemos, tentando se esquivar daquilo que foi como uma seta no coração dele, pode alguém sendo já velho voltar ao ventre? E Jesus começa a explicar para ele, pela graça de Deus, ele pôde receber a luz que foi para ele um marco divisório na vida dele. E assim como Paulo, então, Nicodemos, reputou por lixo tudo aquilo que tinha aprendido e passou de fato a aprender com Cristo. Cada um de nós tem um pouco ou muito de Nicodemos. Cada um de nós aprendemos coisas nas igrejas, em livros que lemos, em materiais que lemos, que devem ser considerados lixo e jogado fora. Todos nós, como brasileiros que somos os seres humanos mais poluídos por Babilônia do mundo. Não há um país mais católico que o Brasil. E não há uma miscigenação tão grande de ensinos católicos como há no Brasil. Nós somos uma nação completamente idólatra. Nós somos uma nação que faz procissão aos demônios, imaginando que fazemos para Deus. Eu digo como nação, não digo como pessoas específicas. Nós somos uma nação que tem no alto do Corcovado Lúcifer de braços abertos, como que a amaldiçoar a nossa nação inteira. Nós somos um povo que está sentindo e pagando o preço de sermos a nação mais babilônica do mundo. Então não estranhem se nós vemos a política corrupta do jeito que está. Não estranhem se nós vemos aqueles que deveriam ser os magistrados e os juízes traírem o povo. Não estranhem se tudo que nós vemos depõe contra o juízo e o bom senso. Porque no final das contas, amados irmãos e irmãs, o que resta é que todas as coisas, ruins ou boas, elas partem das regiões celestiais. E digo ruins ou boas. E digo regiões celestiais e não digo do céu, porque do céu só vem coisa boa, mas das regiões celestiais, onde o inimigo ainda tem algum acesso, junto com os seus anjos caídos, vem aquilo que não presta. E antes que me entendam mal, lembrem-se que Apocalipse 12 fala desse inimigo que caiu, e fala também que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais.
Nossa luta maior é a acusação que ele faz constantemente contra cada um de nós. E nessa acusação, nessa luta que é feita, nós não temos que estar tentando nos defender. Nós temos sim que procurar fazer o que Deus nos pede, para que retiremos do inimigo as armas que ele pode usar contra nós. Porque enquanto ele nos acusar injustamente diante de Deus, não há problema. O problema é que quando ele nos acusa por coisas que de fato temos feito de errado. E por que faço essa introdução, irmãos? Em realidade, se nós observarmos tudo que temos aprendido, nós vamos ver que é necessário de nós muito mais tirarmos o que aprendemos errado do que exatamente colocar o certo. Em todos os momentos nós vemos que ali com Nicodemos a lição foi simples. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos não vai adiantar um debate teológico. Nicodemos, não adianta nós começarmos aqui a discutir religião, Nicodemos. Isso é perda de tempo. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino do céu. Sueli, Giovanni, Luiz, Aline, Daniel, Vera, Admilson, Aquino, Marcílio, Rogério, Vera, Rosa, cada um de vocês, meus amados filhos, precisamos nascer de novo. A cada dia. A cada dia. Nascer de novo, uma vez que nascemos das águas do batismo, uma vez que nascemos como seres espirituais, pela promessa de Deus e pelo Espírito que nos foi dado, que nos permite, como disse o irmão Marcílio, ver as coisas que outros não veem. E Jesus foi taxativo, que os profetas queriam ter podido ver as coisas que vemos. E quando nós temos diante de nós tudo isso, e quando vemos, por exemplo, o Novo Testamento se levantando diante de nós, nas palavras de Paulo, 1 Coríntios 10, 11, todas as coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Foi escrito lá em Moisés, tudo que Jó escreveu, todos os registros do livro de Samuel, Crônicas, Rei, 1º Rei, 2º Rei, Levítico, Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, tudo foi escrito a vocês, a quem os fins dos tempos têm chegado. Porque é deste grupo a quem os fins dos tempos têm chegado que sairão os 144 mil. É desse grupo mais combatido, é desses pigmeus humanos, hoje, pequenos, fracos, atacados e atacados, como o nosso caso, 1260 anos de domínio papal completo e absoluto. É desse povo que Jesus se levanta poderosamente, que Deus se levanta poderosamente e diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É desse grupo que sairá um grupo como nunca houve igual na face da terra. Excetuando Cristo, que de fato teve a plenitude da divindade habitando em si, Deus terá 144 mil que refletirão plenamente o caráter de Cristo. Esses 144 mil não serão pessoas que deixam de fazer coisas ou fazem outras coisas. São pessoas que refletirão o caráter de Cristo. Mas antes que esse povo nasça de verdade, antes que esse povo de fato desponte refletindo este caráter, é preciso que esse povo entenda uma lição primária. Nascer de novo é estar disposto a abrir mão de tudo que aprendeu em igrejas e com pastores. Desafiar de fato tudo que aprendeu, por mais belo, por mais bonito, por mais interessante, por mais espetacular, por mais que pareça verdadeiro, e permitir que a Bíblia, e somente a Bíblia, seja a sua regra de norma, fé e prática. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Em primeiro lugar, isso afeta diretamente os 144 mil. Muitos serão chamados a esse grupo especial. Poucos, de fato, serão escolhidos no final. Mas essa escolha é você que diariamente determina. Deus não é um Deus que vai olhar para a cor dos seus olhos. Não é um Deus que vai olhar para a tua estatura. Não é um Deus que vai olhar para a aparência.
Samuel, quando foi ungir rei a Davi, não lhe foi dito, é Davi. E Samuel começava a olhar a aparência. E finalmente se coloca diante dele o menor, o mais novinho. Aquele que ninguém diria nunca, esse será rei. E Deus diz a Samuel, unge a Davi. Será ele. Porque Cristo, porque Deus conhecia o coração de Davi. E é isso que Deus espera do seu povo. Um coração disposto a aprender e um coração, como disse a revelação bíblica muito tempo depois. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então a pergunta natural que cria-se neste momento é: nós estamos dispostos a isso? E antes que você responda a si mesmo ou a Deus, permita que a palavra de Deus responda por você. Para que nem nisso a gente erre. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. A certeza daquilo que se espera. Então eu espero em Deus poder fazer parte dos 144 mil. Mas eu também espero em Deus jamais ser levado pelo que vejo, e sim pela fé. Então, se você hoje, espero falar com a clareza absoluta que Deus dá àqueles que procuram servi-lo. Você e eu aprendemos, e vou colocar de forma muito simples, que o limão, enquanto verde, é verde. Mas temos que estar dispostos a. Se um dia a Bíblia me disser, e eu entender pela Bíblia, mas com muita clareza, não estou dizendo que vamos achar isso, eu quero apenas colocar o desafio que nós temos diante de nós. Que o limão é azul, nós temos que ficar com o que está escrito. Ainda que o mundo todo diga que a cromatologia ensina que o limão é verde e amarelo quando maduro, alguns tipos de limão, nós ficaremos com azul porque a Bíblia disse que é azul. Isso é desafiar a própria visão, é desafiar tudo que se aprendeu. Se um dia a Bíblia te disser que 2 mais 2 é 5, então é 5 porque a Bíblia disse que é 5, e não importa quantos professores e quantas matemáticas e quantas tabelas te mostrem que 2 mais 2 é 4, a Bíblia diz. E isso é muito importante, principalmente no estudo que vamos fazer hoje. Se nós não tivermos diante de nós o poder vindo do alto céu e a humildade para reconhecer e abrir mão de tudo que aprendemos e reputarmos como lixo e dizer, Senhor, eu quero apenas hoje, pelo menos hoje, de uma forma toda especial, eu quero apenas aceitar o que está escrito e não o que eu acho. Ainda que isso desafie tudo que eu aprendi. Amados irmãos e irmãs desse estudo, e todos aqueles que nos ouvirão um dia, você está disposto a entrar nesta empreitada? Jesus disse que aquele que vai construir uma casa precisa primeiro fazer as contas para ver se ele não vai parar na metade. Vocês têm certeza que estão dispostos a entrar nesse caminho, rumo ao chamado para os 144 mil? Estão dispostos a ser chamados de inimigos públicos número 1 do mundo? Estão dispostos a ser chamados de fundamentalistas? Estão dispostos a daqui a pouco, quando finalmente o protestantismo for declarado morto e extinto, estão dispostos a ser chamados de protestantes? Quando a palavra protestantismo for sinônimo dos piores assassinos do planeta? Estamos dispostos, de fato, a sofrer por Cristo Jesus?
No livro de Apocalipse que estamos estudando, no capítulo 17, esse desafio inicia. É visto algo, mas o que se vê não é o que se deve ensinar. Repito, não é o que se deve ensinar. O que eu vejo, tenho que permitir que a Bíblia agora me diga o que é, que significa o que estou vendo, para que eu não ensine de forma errada. E repito, a Bíblia, e apenas a Bíblia, tem a autoridade de me dizer e me ensinar o que eu devo, de fato, colocar diante dos outros. Cada um dos que me ouvem nesta tarde, e todos que me ouvirão um dia, entrando no terreno celestial, vai falar da palavra de Deus, risque de uma vez por todas do teu vocabulário a palavra eu acho. Nunca mais saia da boca de vocês, eu acho, nas coisas de Deus. Está escrito ou silêncio. Eu acho precede a queda. Irmãos, Apocalipse 17 que estamos, vamos entrar hoje a partir do versículo 7. Aqueles que não viram os estudos anteriores, por favor, vejam com calma depois. E hoje, vamos prestar atenção naquilo que Deus quer nos deixar. Se algo for falado aqui que não está escrito, rejeitem completamente. Por mais que pareça bonito, por mais que pareça eloquente, por mais que pareça sensacional, joguem fora se não estiver escrito. Apocalipse 17, versículo 7. Depois que João é levado em espírito a um deserto e vê uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Depois que ele vê isso, e começa a aparecer alguns pequenos ícones introduzindo a profecia. Meus amados irmãos e irmãs, prestem muita atenção a partir do versículo 7. E o anjo me disse. O anjo disse para o Rai Uiara, o anjo disse para a Vera, o anjo disse para o Daniel, o anjo disse para o Giovanni, o anjo disse para o Marcelo. Quem está dizendo não é o Rogério Buzzi. Não é um homem. É o anjo autorizado da parte de Deus. O anjo autorizado por Deus disse a João, e está dizendo a cada um de nós: por que vocês se admiram? Por que vocês estão admirados ao ver esta nação, esta besta fazer o que está fazendo? Por que vocês estão admirados com esta mulher? Por que vocês estão admirados com tudo que estão vendo na nação? Por quê? Eu quem? Rogério? Não. Eu te direi. O anjo aqui assume o papel que lhe foi dado por direito, o papel que lhe foi dado no início de Apocalipse 1:1. E quero voltar para que isso fique muito claro. E por que quero dar tanta ênfase a isso? Vocês serão atacados por conta desta profecia. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então o anjo agora notifica a João, e o anjo está notificando a cada um de nós aquilo que ele recebeu de Cristo, que por sua vez recebeu do Pai. Então não é uma interpretação de feitura humana que se dará. E aqui, a partir do versículo 7, nós não estamos mais no terreno profético, irmãos. O anjo vai interpretar a profecia já.
E é isso que tem que ficar claro no nosso coração. Eu te direi o mistério da mulher, da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, repito. E amanhã alguém dirá a vocês, não, mas o pastor disse que discuta com o anjo. Não discuta com o Rogério. Pastor quer discutir? Vai discutir com o anjo. Eu fico com o que disse o anjo de Deus. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. A besta que você viu, e até aqui, você e eu não sabemos quem é a besta porque não nos foi dado. Ou seja, nós sabemos já, porque já estudamos a profecia, mas estando junto ali com o anjo está dizendo, a besta que você viu, aquele animal que você viu sobre o qual aquela mulher estava sentada, foi e já não é. Então vamos tentar ver, apenas por um momento, como entender isso à luz da própria Bíblia. No capítulo 13, veja que ele vê uma besta, a mulher está sentada sobre ela, a mulher é quem domina de fato essa besta, essa nação, e ela tem 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo 13, é dito: eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que é a mesma. Existem pessoas dizendo que não é a mesma, é a mesmíssima. Apenas existem tempos diferentes para que se entenda a profecia. É a mesma besta. Deus não faria uma confusão na nossa mente, trazendo 2 bestas iguais, para que a gente ficasse perdido tentando entender quem é quem. Capítulo 13, 1. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar, vi subir no meio dos povos, nações, multidões e línguas, uma nação que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então as cabeças desta nação têm um nome de blasfêmia. Blasfêmia, pecado do homem tentar passar-se por Deus. A besta que vira semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como a de leão, e o dragão, o diabo deu o poder a ela, o seu trono e um grande poder. E o versículo 3 começa a jogar luz. Eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, todos que já estudaram conosco sabem que estamos falando aqui do papado. Do ano 538 ao ano 1798, perfazendo 42 meses proféticos, conforme Apocalipse 13:5 indicava que a besta dominaria. 538 ao ano 1798, dando 1260 dias proféticos, ou 42 meses proféticos. O papado dominou terrivelmente e matou milhares de cristãos. Mas uma das cabeças foi ferida de morte. Ao fim de 1798, sem pôr nem tirar, o Papa reinante é tomado por Berthier, é levado cativo e morre. Esta cabeça, então, a cabeça, o papado todo, o terreno todo é confiscado, e esta ferida é infligida ao papado, porém é dito que a chaga mortal seria curada. A partir do ano 1929, Mussolini devolve as terras ao papado e o Vaticano se reestrutura de novo, passando a ser agora um poder ainda maior,
regido sobre a monarquia. Porém, passa um pouco mais de tempo e os cabeças papais vão trabalhando. Cada papa criando seus dogmas e novas blasfêmias. O versículo 5 do capítulo 13 mostra isso. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Agora já não é mais blasfêmia apenas, são blasfêmias. Começa-se agora a criar uma blasfêmia atrás da outra. Os papas agora têm poder para perdoar pecados. Maria agora é assunta virginal. Maria é concebida sem pecado, etc, 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 etc. O Papa agora não é apenas o representante de Deus na terra, ele é o próprio Cristo feito carne, segundo a bula papal, e blasfêmias agora vão aparecendo uma atrás da outra. Agora, no ano 1981, no dia 13 de maio, exatamente o dia que o papado comemora o mês e o dia de Maria, e é por isso que um demônio aparece naquela data, fazendo-se passar por Maria, 13 de maio, exatamente nessa data, o que se chama Papa, João Paulo II, é alvejado e fica, como esta cabeça ferida de morte de novo, 12 dias em coma. Mas a profecia diz, e uma das suas cabeças foi ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e o que acontece depois? 13:3. E toda a terra se maravilhou atrás da besta. Depois que João Paulo II se cura, a terra inteira se inclina a ele. E foi um fato televisionado por todos, que não houve um papa que tivesse cativado tanta gente, tantos poderes, tantos presidentes. O funeral papal tinha mais presidentes do que todo e qualquer líder mundial que já tenha sido sepultado. Foi, de fato, um cumprimento fantástico da profecia. E o mundo estava dormindo, e a igreja estava dormindo, e continua dormindo. Apocalipse 17, 8 de novo. A besta que viste foi 538 a 1798 foi. Foi besta, foi perseguidora. Já não é. De 1798 a 1929 não era. Mas vai subir do abismo. Passa a subir do abismo. Este é o primeiro cumprimento da profecia, conforme entendemos daquilo que já explicamos aqui. Lembrem-se, por favor, Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas vão acontecer. Então o Apocalipse apresenta o que foi. Em primeiro lugar, o que foi na época de João. João vivia sobre a tutela, entre aspas, de um imperador romano. E eu tenho procurado rastrear a história, irmãos, mas está, pelo menos a mim não me foi dada luz nesse sentido. Nós sabemos que foi Domiciano. Nós sabemos que logo depois de Domiciano, o imperador foi Nerva, que durou pouco, mas infelizmente simplesmente não há como, irmãos, descobrir de forma clara e precisa os imperadores que foram antes deles para podermos fechar a conta. Há uma confusão muito grande na história hoje sobre quem seriam. Nós temos Domiciano e para trás teríamos Tito, Vespasiano, Vitélio, Otão, Galba, e aí entra uma confusão porque 4 como que reinaram de forma dividida, enfim, né? Eu pelo menos devo confessar que eu não tenho luz sobre aquilo e procuro então apresentar a profecia já de forma mais recente, ou seja, né, no seu cumprimento do que foi, era e o que há de ser, né, aquilo que era mais o nosso tempo presente,
trazendo de fato para 538.798, quando ele foi, já não é, mas iria subir do abismo, 1929 sobe do abismo, e depois com a nova aplicação em 1981, quando o Papa é alvejado, João Paulo II é alvejado, e ele diz realmente que ele só se salvou por intervenção de Maria, porque ele foi beijar uma medalhinha de Maria que estava, né, no peito de uma criança, pendurado, e quando ele se abaixa, diz ele que só por isso a bala não foi fatal. Agora, independente disso, eu entendo que ele foi, não era, mas que virá. Mas há, segundo entendo, um outro cumprimento, dos quais, obviamente, nós estaremos estudando aqui, e que vai desafiar aquilo que, de certo, aprendemos. A besta que viste, foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Aqui, de uma forma toda especial, eu rogo aos irmãos que apenas ouçam o que a Bíblia tem a dizer sobre os termos usados. No livro de Jó, é dito o seguinte, 7:9, Jó 7:9. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Então, o livro de Jó nos diz que, prestem muita atenção nisso, meus amados irmãos. A Bíblia tem que ser estudada nos detalhes, com cuidado, porque senão nós não vamos entender. Vejam o que a Bíblia diz. Aquele que desce à sepultura, aquele que dorme, aquele que morre no sentido humano, certo? Nunca tornará a que? Subir. Subir. Bom, mas aquele que dorme, aquele que morre, não vai ser ressuscitado se ele pertence a Cristo? Sim, vai. Então, como entenderíamos esse texto de Jó? O texto de Jó não diz que aquele que morre, ou seja, aquele que desce à sepultura, nunca tornará a ressuscitar. Diz que ele não tornará a subir. E aí vem a questão. Ensinados de forma errada, nós imediatamente imaginamos que o termo subir é ressuscitar ou renascer. Não. Não. Subir quer dizer o que a Bíblia diz que é e não o que eu acho que é. Então, de fato, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Agora vamos ver se isso de fato é assim. Vamos ver, em primeiro lugar, tá? Porque o termo é subir do abismo. Prestem atenção. A besta que viste foi já não é, e há de subir do abismo. Certo? Bom, vamos lá então. No livro de Salmos, 1 Salmos 28, perdão, 1 Samuel 28, vamos ler o que está aí. 28, vamos ler o versículo 6 e 7 primeiro, e depois o 11 ao 14. Leio aos irmãos. 28, 6 e 7. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Preste atenção. Saul agora pergunta ao Senhor, e o Senhor não lhe respondeu. Por nenhuma das formas que o Senhor responde aos seus servos. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Deus deixou claro que não ia responder a Saul o que ele estava pedindo, porque Saul era desobediente. Ninguém que
queira desobedecer a Deus, ou que não queira obedecer a Deus, vai entender as profecias. Por isso temos insistido, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, aqueles que querem obedecer as coisas que breve devem acontecer. Saul queria saber o que ia acontecer no futuro, porque ele tinha uma guerra para tratar. E ele queria saber o que ia acontecer no futuro em relação a essa guerra. Mas Deus não lhe respondeu, porque Saul era desobediente. E aqui, amados irmãos e irmãs, vamos ser muito claros também. Aqueles que não procuram obedecer os mandamentos de Deus, não percam tempo pedindo para que o Senhor lhes revele o futuro. Não vão receber. No momento em que você dispõe o teu coração a obedecer a Deus, ainda que você erre, mas com o coração disposto a obedecer, você passa a ser tratado por Deus como um servo e passa a aprender. E então, o versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que há em Endor uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Feitiçaria. Vamos trazer para os dias de hoje. Buscai-me uma mulher necromante. Buscai-me uma mulher espírita. Buscai-me um espírita, para que eu vá e o consulte. Irmãos, os presidentes hoje, os reis da terra, espíritas, têm recebido cartas, entre aspas, psicografadas. E é exatamente o problema do Saul moderno. Eles têm buscado na necromancia. Mortos falando. Mas o que disse a palavra de Deus? Aquele que desce à sepultura não vai subir. Se aquele que desce à sepultura não vai subir, outro subirá então, passando-se por ele. Aquele que desceu não sobe. Mas os demônios têm a capacidade de fazer de conta, imitando a voz, imitando o jeito e a figura daqueles. Vejamos se é assim ou não. Versículo 11 agora, de Samuel, 1 Samuel 28, 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei? Vejam o termo ali, uma necromante, uma espírita nos dias de hoje. O que diz? A quem te farei ressuscitar? Não. A quem te farei subir? E disse-lhe: faze-me subir a Samuel. Quando Samuel era vivo, Samuel dizia: Saul, Deus te mandou fazer isso. E ele não fazia. Agora Samuel está morto. E a Bíblia diz claramente que aquele que desce à sepultura não vai subir. Mas Saul estava tão perdido no seu desejo de saber o que ia acontecer, que em não podendo ouvir a Deus, vai ouvir o demônio. E agora a mulher lhe pergunta claramente: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, peraí, vamos lá. Diz que Samuel subiu? Diz que Samuel veio? Não. Diz, vendo a mulher a Samuel. Esta mulher, então, estava tão nas mãos do demônio, tão nas mãos de Satanás, que ela era incapaz de entender a realidade do que estava acontecendo, e ela via a Samuel. Aprendeu a desafiar o que vê.
Porque a fé é a firme convicção das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Então, se Samuel vem à tua frente, você tem que se agarrar à fé bíblica, que diz que aquele que desce à sepultura não subirá. E não importa que apareça na tua frente Samuel, falando com a voz de Samuel, com o rosto de Samuel, com a roupa de Samuel, você tem que ficar com a Bíblia e dizer, isto é um demônio, porque Deus me diz que não é assim. Notem, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? A primeira coisa que o demônio faz se fazendo passar por Samuel é dizer para ela, olha, esse que está aí é o rei Saul. Prestem atenção nisso, irmãos. E o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês? Veja que não se pode dizer, mas o que está acontecendo? Quem está aí? Não, o que é que você vê? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Prestem atenção, meus amados irmãos. Deuses. Existem deuses? Embora hajam aqueles que dizem que há muitos deuses, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Veem como é que o Espiritismo agora está intrinsecamente ligado à mensagem de Babilônia e à Trindade. Vejo deuses que sobem da terra. Há um único Deus. E se eu creio que existe um único Deus, qualquer coisa que apareça desta forma são demônios. Mas para quem não tem a luz do céu, são deuses. Seja Buda, seja Hare Krishna, seja o Deus que for da mentalidade criativa, humana ou diabólica, ele sempre verá como deuses qualquer outro ser, a menos que ele tenha muito claro no seu coração. Para nós, todavia, há um só Deus, o Pai. Então ela está dizendo, vejo, dentro do entendimento dela, vejo deuses que sobem da terra. Ela via deuses, mas qualquer cristão de verdade veria demônios ali, porque não veria com os olhos físicos, mas veria com os olhos da fé, e diria, pouco me importa o que meus olhos me mostram, eu creio no que está escrito, e são demônios. Mas prestem atenção nos termos, sobem, demônios sobem. Prestem atenção nisso, irmãos. São demônios que sobem da terra. Cristãos ressuscitam. Lázaro foi ressuscitado. Lázaro não subiu. Quem sobem são demônios. O termo subir é aplicado a duas questões que vamos ver agora. E me permitam apenas seguir até que isso fique um pouco mais claro. E ele disse, como é a sua figura? Não seja enganado pela figura. João viu uma mulher sentada numa besta, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Como é a sua figura? Não me importa a figura, eu quero entender o que ela representa. A figura não me diz nada. Ter 7, 10, 20 ou 30 cabeças nada me diz, a menos que Deus me mostre o que significa a figura que ele me mostrou. Como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Vem subindo. Qualquer cristão diria, vem subindo um demônio, se fazendo passar por Samuel envolto numa capa. Ela diz isso. Agora vejam o que diz o texto. Então
entendendo Saul que era Samuel. Não era Samuel, mas Saul agora, abandonado a escolha que fez de consultar uma necromante que Deus havia proibido terminantemente. Agora sobre Saul está a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, que é quando Deus diz, deixai-o, está entregue aos ídolos. Quando você rejeita sistematicamente a verdade de Deus, como fez Saul. O que acontece, e que tem acontecido, infelizmente, com muitos pastores e pessoas que têm rejeitado a luz de Deus, então Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Saul está sob a operação completa do erro agora, e entende agora que é Samuel, quando na verdade era um demônio. E o que acontece agora? Saul inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Diante de um demônio, irmãos. Entendendo que era Saul. E isso tem acontecido, pessoas têm se dobrado, se curvado, se prostrado com o rosto em terra para demônios, achando que está adorando a Deus. O engano continua. Para o demônio não importa, mas esta mesma questão, vejam, irmãos, por favor. Hoje as pessoas têm se inclinado com o rosto em terra e se prostrado ao Papa. E o engano é o mesmo. Estão sendo preparados para finalmente tomá-lo como de fato o que ele quer ser nesta terra. Papa quer dizer pai. Finalmente ele tomará o lugar do próprio Deus na terra. Por isso o termo Papa, que quer dizer pai, é aplicado a si próprio como pai do cristianismo, preparando o terreno para isso. Então, irmãos, voltando de uma forma muito clara, o que aconteceu aqui, aconteceu que subiu um demônio fazendo-se passar por Samuel, e quando isso aconteceu, Saul, o rei contaminado completamente, agora se prostra e o adora. Exatamente o que diz a Bíblia que acontecerá no livro de Apocalipse, capítulo 13, que mostra de forma bem categórica, capítulo 13, 8, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A história vai se repetir. Hoje os reis da terra, assim como Saul, estão se dobrando para um demônio, estão se dobrando para aquele que está tentando roubar o lugar de Deus, estão se dobrando para Lúcifer. Por quê? Porque o texto diz, capítulo 13, 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Ao inclinar-se à besta, o Papa, estão em realidade adorando o dragão, o diabo e Satanás. Então, versículo 8 de novo, do capítulo 17. A besta que vi foi e já não é, e há de subir do abismo. A besta que você viu foi e já não é, e ela vai subir por um engano colossal, demoníaco. Um demônio se fará passar por ele e virá subindo de onde? Do
abismo. Então nós temos o termo subir, que está intimamente relacionado pela Bíblia, com vir do abismo, mas pelo espiritismo, pela necromancia. É disso que está tratando. E vamos ver abismo, segundo a Bíblia, o que significa, porque diz subir do abismo. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 7. Prestem muita atenção nisso. 10, 6 e 7, perdão. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então prestem atenção nisso. Os termos agora estão ligados. Subir, necromancia, do abismo, trazer dentre os mortos. Então, a besta que viste foi, já não é, e será. Será pela necromancia, pelo espiritismo, trazida dentre os mortos. Mas não é ela. Repetimos. É um demônio fazendo-se passar por ele, como foi feito com Samuel, e irá à perdição. Habitam na terra, nova questão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Pere, um momento. Se você pela fé consegue neste momento aceitar o que o anjo está dizendo, aceitar a interpretação bíblica, eu te pergunto, você vai se admirar quando a besta voltar dentre os mortos? Não, não vai. E por que não? Porque você já estudou e sabe que isto vai acontecer por um engano. Isso não vai espantá-lo. Mas quem se admirará com isso? Os que habitam na terra. Mas nós não habitamos na terra, não. Os que habitam na terra são aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Amados irmãos e irmãs, nós temos que pela fé receber e aceitar que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando os discípulos foram até Jesus e disseram: Senhor, teve uns demônios que não se sujeitaram a nós. Não conseguimos expulsar alguns demônios. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Este é o grande milagre. O maior milagre que pode acontecer é Deus, pelo seu poder, convencer-nos de que somos pecadores, de que nada merecemos, mas que mesmo assim podemos ser feitos filhos de Deus. Esse é o maior milagre. E aí, aqueles que de fato não estudam, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Por que acontecerá isso? Acontecerá porque a besta, hoje, está tomando o lugar de Cristo. Assim como Deus deu o seu poder a Cristo, o dragão está dando o seu poder à besta. Assim como Deus deu o poder ao seu filho e entregou a igreja em suas mãos, a verdadeira igreja, o diabo tomou a besta, o Papa, e entregou a sua igreja nas mãos do Papa. E aí ele imita tudo que Deus faz. Ele não consegue ressuscitar o Papa, mas por um engano colossal, fará o mundo crer que o Papa é o Filho de Deus e provará isso, entre aspas, fazendo-o subir do túmulo.
E quando isso acontecer, o mundo se admirará. E aqueles que não forem levados apenas pela fé serão vítimas desse engano colossal. Porque verão que a grande prova de que de fato Cristo era o Filho de Deus foi o fato de Deus tê-lo ressuscitado. Derribais este templo e eu o reconstruirei. O Pai reconstrói o seu templo, o templo do Espírito Santo, aquele em quem habitava a plenitude da divindade. E o diabo irá por um engano colossal. E o mundo se prostrará a um falso Cristo inventado pelo demônio. Se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E enquanto isso, irmãos, e nós vamos ver mais à frente isso com mais propriedade, e enquanto isso, aqueles que se dizem estudiosos das Escrituras e das profecias estão discutindo, não porque é uma profecia, são reinos metálicos, porque são isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro, isso não está certo, não porque o irmão é um falso profeta, porque falou que acontecia algo e não aconteceu. Irmãos, a palavra de Deus, no livro de Daniel, traz, e com isso quero encerrar, traz algo bastante simples, muito simples. Lembrem-se, Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. Capítulo 12 do livro de Daniel. 12. 1 ao 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Veja que acabamos de ver que os que habitam na terra são os que não têm o nome escrito no livro da vida. Mas, por outro lado, existem os que têm o seu nome escrito no livro da vida. 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Os que dormem no pó da terra ressuscitam. Os que estão no abismo, destinados ao inferno, à destruição, estes sobem da terra. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Porque uns antes, outros depois. Uns para a vergonha, para ver Cristo vindo nas nuvens do céu, disse, vereis o Filho do Homem. Aqueles que participaram ativamente da morte de Cristo, aqueles que torturaram, aqueles que mataram, verão Cristo vindo nas nuvens do céu, como uma promessa, não para eles, mas para que eles vejam o que fizeram. E o versículo 3 e o 4 é o que marca o que queremos aqui. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Quem? Os sábios. E os que a muitos ensinam a justiça. Aqui não é os que ensinam a verdade. Aqui são os que ensinam a justiça. Os sábios não são os que ensinam a verdade. Os sábios são os que ensinam a justiça. Qual é a diferença? Todos os teus mandamentos são justiça. Os sábios são os que ensinam a lei de Deus aos outros. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Quem vai entender a palavra de Deus?
os que ensinam a justiça, os que ensinam outros a guardar os mandamentos da lei de Deus. Por isso temos insistido. Daniel é a profecia mostrando que os que ensinam a justiça resplandecerão como estrela. A sua luz fará brilhar, alcançando cada vez mais. E eles entenderão o livro de Daniel que foi selado, que está intimamente ligado ao livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse abre exatamente assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos, aos sábios, aos que ensinam a justiça, aos que obedecem e obedecem os mandamentos da lei de Deus. Para estes está reservado a sabedoria das profecias. Irmão Marcílio, encerramos aqui, né, no versículo 8, e a partir do próximo estudo entramos no versículo 9 em diante. Perfeito, irmão Rogério. Fantástico, né? Essas revelações, e é uma dádiva, esse dom do espírito de profecia e poder mostrar a nós esse profundo engano, né? Eu até fiz um comentário ali no chat, ali nos comentários ali, que na verdade as pessoas não enxergam, mas o ponto da missa, né, da liturgia ali, da comunhão, né, que aquilo ali é uma necromancia, né, um ato de e beber o sangue. Uma sessão espírita, né? Espírita, né, para não ser tão pejorativo assim, para não falar sobre as outras crenças, né, mas é o mesmo ritual, né, porque ele come o corpo e bebe o sangue diariamente, né. Sim, por isso tem o nome de sacrifício da missa, né? Cristo é novamente sacrificado através de um culto hediondo que chama, né, a toda a sua ênfase ao homem, né? Como se o homem tivesse o poder de criar Deus, né? Ou seja, né, no momento que toca a chama da hóstia, está fazendo com que, né, Cristo de novo ali, ou seja, né, a pessoa possa comer um pedaço da carne. Isso era o que as orgias passadas faziam, né? Quando se sacrificavam literalmente os filhos e cada um comia um pedaço daquele filho queimado, né? Exatamente. Bom, vamos... o Luiz Augusto está conosco na sala aqui. Seja bem-vindo, irmão. Irmão Rogério, o irmão faz uma oração para nós encerrarmos esse estudo. A gente dá sequência com a quinta parte, ou nesse sábado ou no próximo ou no outro, né, Rogério? Exatamente, né? Se tudo correr bem, próximo sábado continuamos, ou então continuamos no próximo, né? Eu quero apenas fazer um novo apelo a todos, irmãos. Eu sei que a palavra de Deus desafia, por isso ela diz, né? Os servos entenderão. Desafia o nosso sentido, né? Perguntas surgiriam, mas o diabo tem poder para ressuscitar? Não, não tem poder para ressuscitar, mas tem poder para contrafazer a ressurreição, que é o que ele faz, né? Então, nós temos que ficar com o que está escrito e não com o que achamos. Repito apenas isso, né? Então, vamos orar, e eu quero lembrar a todos que, por favor, aqueles que realmente entendem que a luz no que foi passado aqui, por favor, compartilhem com outros, coloquem aí os seus comentários, né, para que a gente possa também auxiliar outros. E pensem numa coisa que muita gente diz, não, mas isso aí não tem ponto de salvação. Irmãos, Deus, em sua infinita sabedoria, registrou o livro inteiro de Apocalipse a nós. Se nós não vamos estudar esse livro, quem vai? Se nós não vamos alertar o mundo da besta, que daqui a pouco estará perseguindo a nós e os nossos irmãos. Se nós não vamos alertar o mundo de que aqueles que receberem a marca da besta receberão a ira de Deus sem mistura, quem o fará? Então a importância desse tipo de estudo, irmãos, é muito maior do que a que nós imaginamos, certo? Muito embora hajam outros estudos que a gente quer poder assim nos permitindo Deus passar aos irmãos. Mas, por favor,
Eu entendo que Deus tem o seu tempo para cada coisa, né? Esses temas são temas que despertam para o estudo e a gente precisa aprender a viver de toda palavra que vem da boca do Senhor. Tá bem? Vamos então fazer a nossa oração, agradecer a Deus e pedir de fato, né, que Deus possa gravar no nosso coração a verdade dele, para que nós possamos de fato despertar deste mundo caótico que aí está. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus do Pai, nós queremos agradecer ao Senhor imensamente, porque mesmo sendo, Senhor, os piores elementos que já viveram na face dessa terra, com todos os nossos pecados, com todas as nossas faltas, nada merecendo do Senhor, o Senhor enviou o teu Filho para morrer por cada um de nós. Pai Celestial, ajuda-nos a olhar para fora de nós o tempo todo. Nosso erro no passado, através dos nossos irmãos hebreus no passado, Senhor, foi que não entenderam que quando foi levantada aquela serpente naquele madeiro, representando Cristo, que assumiria todos os pecados da humanidade, aquele povo não entendia, Senhor, que ao invés de ficar olhando para os seus pecados, para as suas dificuldades, para as suas falhas, deveriam olhar para fora de si. Olhar para aquele que um dia morreria por cada um deles na cruz. Pai, não permita que em nenhum momento, mesmo esses estudos que a nós nos parecem fantásticos, não nos permita, Senhor, que mesmo esses estudos fantásticos das profecias façam-nos esquecer de que alguém morreu de braços abertos numa cruz, num eterno convite a cada um de nós. Vinde todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Pai, não permita que a sabedoria, o conhecimento, deixe-nos com o coração tão orgulhoso por conhecer algo de Ti, que nos esqueçamos de quem de fato, a quem de fato foram dadas todas as promessas. Que Cristo Jesus, o nosso Salvador, seja louvado. Amém. Se tivermos que morrer, Senhor, dá-nos força para morrer, exaltando o nome daquele que merece. Amém. Amém. Senhor, se tivermos que viver, que nossa vida seja um perfume daquela rosa de Saron, que é Cristo Jesus. Que nós possamos, Senhor, refletir o teu caráter, para que as pessoas possam ver que andamos com o Senhor, não para a honra e glória própria, mas para que Cristo seja exaltado, Pai. Que a vida de cada um dos que ouviram esta tua mensagem nesta tarde, que a vida de todos que aqueles que ouvirão um dia, possa ser de fato um perfume, Senhor, que leve as pessoas a inclinar-se sobre aquela cruz, pecados, e aceitando a maravilhosa justificação pela fé, que somente pode nos ser dada através do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Que cada um que está aqui possa, pelos olhos da fé, olhar para esta cruz, olhar para Cristo Jesus lá, e entender que se fosse a única pessoa do mundo, Cristo teria morrido por ela. Dá-nos, Pai, forças e um amor tão grande pelo Senhor, que de nossa boca, tudo que saia, seja apenas para honrar e louvar o teu grandioso nome e a teu Filho a quem enviaste. É em nome dele, Pai, somente em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Assim seja. O Rogério Giovanni perguntou se o irmão conhece o irmão Aquel, que faz estudos também pelos hangouts aí. Eu não sei se o irmão conhece. Não eu conheço porque assisti estudos do Aquel. Eu não conheço, mas eu sei que tem, não sei se muito ou pouco, Deus o sabe, eu sei que tem muita gente maravilhosa aí estudando e levando, né, o conhecimento que tem obtido aos outros. Mas eu não conheço o Aquel, não. Já ouvi falar, mas não conheço. Pessoalmente eu não conheço, já assisti os estudos dele, são bons sim. Ele é um grande mensageiro aí do Senhor, arrebatando bastante pessoas aí por esse movimento. Bom, meus amados irmãos, obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença da Joana e Luiz Augusto aqui na sala conosco, Rogério, irmão Rogério, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, pelo amor e carinho que o senhor tem conosco. As mais ricas bênçãos caem sobre todos nós, do nosso
eterno Pai. Obrigado, irmão. Obrigado a todos pela paciência, ósculo santo a todos, e por favor, meus amados irmãos e irmãs, não se esqueçam, tá? Não custa nada, de graça recebeste, de graça dai. Coloquem o seu comentário, compartilhem com os outros, vamos de fato usar os talentos que Deus nos deu. Repartam aquilo que receberam. Lembrem-se, por favor, dos pães que Jesus alimentou 5.000. O que sobrou foi dado para que eles pudessem levar o pão aos outros que não tinham recebido. Façam a sua parte, meus irmãos, tá bem? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado novamente. Ósculo santo a todos. Amém. Obrigado e até o próximo sábado. Até o próximo estudo. Para a gente fazer a quinta parte de Apocalipse 17. Todos e até o próximo estudo. Então. Fiquem todos com Deus.